Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o ministro e a palavra de Deus. Os tempos difíceis que vivemos, os tempos difíceis que os nossos filhos e netos enfrentarão, devem nos fazer priorizar a palavra de Deus, porque o mundo que enfrentamos e que a próxima geração enfrentará será muito mais difícil e perigoso. Diante disso, temos que fazer algumas considerações. O Novo Testamento nos mostra claramente que o propósito divino para a igreja, coletivamente, e para os cristãos individualmente, é a maturidade espiritual. Só alcançaremos esse propósito quando dermos prioridade à palavra de Deus. Sendo a maturidade espiritual o desenvolvimento do caráter de Cristo, a vontade de Deus para os cristãos, qual é? Pergunta-se então, como que acontece o crescimento espiritual? Ou, como o cristão pode tornar-se maduro, adulto na fé? A resposta para essas questões não pode ter outra resposta, outro caminho, senão aquele que aponta para a Bíblia como a palavra de Deus, mas não só o estudo da Bíblia, a prática da palavra de Deus como um caminho para chegarmos ao crescimento espiritual. Entendendo que o texto que estamos observando, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até 17, entendendo esse texto, nós temos que fazer algumas considerações sobre a palavra de Deus. Primeiramente, a palavra de Deus, ela deve ser valorizada. Isto é, hoje em dia, muitos cristãos, muitos pastores sofrem pressões quase que insuportáveis para assumirem todas as responsabilidades ministeriais, deixando, então, relegando a uma posição de menor importância sua maior responsabilidade, e eu digo isso principalmente para os que estão ministrando, a tarefa de maior responsabilidade é a pregação, é a proclamação da palavra de Deus. Muitos pastores têm sido desafiados e estimulados pelo movimento de crescimento da igreja para satisfazerem o quê? As demandas requeridas, tornando-se então narradores de história, humoristas, psicólogos e porta-vozes de conceitos de autoajuda. Querem alcançar, motivar e fazer crescer de todas as maneiras o seu auditório e assim usam qualquer método. Usam a Bíblia para mensagens devocionais com o objetivo de satisfazerem seus ouvintes, fazendo-os se sentirem bem. Uma outra verdade que nós precisamos entender e considerar é que a Bíblia deve ser a nossa fonte de estudo e pregação. Muitos pastores têm esquecido de uma das últimas e mais importantes recomendações do apóstolo Paulo. Ele falou isso na sua última carta para o seu filho Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Conforme estaremos estudando sempre na palavra de Deus, em acréscimo a essa recomendação, ele destacou que esse procedimento deveria acontecer, pois haveria tempos em que os homens se inclinariam para ouvir aquilo que lhes faz bem. Isso já acontecia nos tempos de Paulo e Timóteo e certamente é o que acontece hoje em dia. Afinal de contas, os últimos dias, esse tempo foi iniciado quando o Senhor Jesus veio e será concluído na sua volta. Uma terceira consideração importante para fazermos é que a Bíblia deve ser buscada porque o seu conteúdo é genuíno. Por certo, todos os que têm o chamado divino para a pregação, para o ministério, devem optar entre a teoria de falar às pessoas o que elas gostam de ouvir e a responsabilidade ministerial de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Veja bem, Paulo não sugeriu realizar uma pesquisa para saber o que as pessoas queriam ouvir. Não, ele conscientizou o seu jovem discípulo a pregar a palavra com fidelidade, a fazer repreensão, mas fazer tudo isso com paciência. Na verdade, esse é o chamado, essa é a nossa responsabilidade.
Portanto, quando nós valorizamos a Bíblia, aproximando-nos dela com temor, com amor, com reverência, com dependência, de fato estaremos vivendo uma vida correta e desenvolvendo o nosso ministério de uma maneira correta. Eu quero mostrar para vocês, então, 3 considerações importantes com relação a essa passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até 17. E talvez a frase que pode resumir esses textos ou esses versículos é a seguinte: pelo fato de vivermos dias difíceis, todo ministro de Deus deve dar o valor supremo à palavra de Deus. E 3 visões sobre o valor supremo nós encontramos exatamente nesse texto. Em primeiro lugar, o valor supremo da palavra de Deus é visto na sua origem, de onde ela provém. A Bíblia Sagrada é palavra de Deus, portanto, é Deus quem é a sua origem. É Deus que está transmitindo a sua vontade para nós e nós não podemos nunca esquecer dessa grande verdade. Temos na palavra de Deus, nesses livros que nós temos, não é um livro qualquer. Temos a palavra de Deus registrada e é por ela que nós vamos conduzir as nossas vidas. Uma segunda verdade que nós precisamos entender é que o valor supremo da palavra de Deus é visto na sua utilidade. O que a Bíblia, o que o estudo da palavra de Deus, o que a prática da palavra de Deus possibilita a nós. Ela é útil para ensino, ela é útil em seu método, ela é útil para nos trazer a uma vida bonita, uma vida justa, uma vida que realmente agrada a Deus. Nós temos ali palavras importantes: repreender, corrigir. Na verdade, todo esse método é o ensino que vai nos dar uma educação na justiça. E, finalmente, em terceiro lugar, o valor supremo da palavra de Deus é visto no seu propósito. O que ela pretende? Ela tem como alvo fazer com que homens e mulheres sejam pessoas habilitadas, capacitadas para realizar a palavra de Deus. O meu estímulo a você que está me vendo, está me ouvindo, é que você possa se concentrar naquilo que é prioridade, naquilo que realmente é importante para você. Você foi chamado, e na verdade todos nós fomos chamados, para darmos atenção ao ministério que o Senhor tem nos dado. Para que esse ministério seja aceito pelo Senhor e traga edificação para os nossos irmãos, é preciso que nós demos o valor supremo à palavra de Deus. A minha oração e o meu desejo é que Deus o abençoe, é que Deus o faça considerar com grande valor a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você coloque em prática a palavra de Deus, capacitado sim, pelo próprio Espírito que a inspirou.